Oi, gente! No episódio de hoje sobre história do design, eu vou falar de um arquiteto americano que cunhou uma das teorias mais importantes do design e tem também uma das frases mais célebres ali do funcionalismo, apesar de que a gente ainda está aqui no período do Art Nouveau simplista. O arquiteto que criou a frase "forma segue a função", Louis Sullivan. O Sullivan nasceu em 1856 lá em Boston e ele vem de uma família de imigrantes. O pai dele era irlandês e a mãe dele era suíça. E ele estuda ali o período do colégio, mas ele era uma criança muito prodígia e ele já com 16 anos ele vai entrar no MIT, o Massachusetts Institute of Technology. E lá ele já vai começar estudando arquitetura. E ele entrou mais cedo, ele era muito dedicado, ele tinha essa facilidade. Com um ano já, ele vai arrumar um estágio, um emprego no escritório lá do Frank Furness. Só que ficava na Filadélfia, então ele acaba mudando para lá. Ele trabalha com o Frank então até 1873, quando vai ter uma queda na economia, uma depressão ali, e o Frank não vai conseguir mais bancar o salário dele. Ele acaba demitindo o Sullivan, que vai lá para Chicago. E ele chega em Chicago, lá em 1871 tinha tido um grande incêndio na cidade e a cidade estava toda em reconstrução. Então ele chega para participar disso. E ele chega ali em Chicago para trabalhar com o arquiteto William LeBaron Jenney, que é considerado um dos primeiros a construir prédios que a estrutura é baseada em uma estrutura metálica, de aço. Mas essa empreitada dele ali em Chicago não dura nem um ano, ele acaba indo estudar em Paris, na École des Beaux-Arts. Aí ele faz um curso lá de um ano e volta para Chicago porque ele já tinha feito os contatos ali e era uma cidade que estava nesse boom de reconstrução. Nessa volta ele passa por um escritório importante lá da época, acaba desenhando alguns interiores, mas o mais importante acontece em 1879, quando ele vai ser contratado pelo Dankmar Adler. E um ano depois ele vai acabar virando sócio, e aí que ele vai desenvolver o ponto alto do trabalho dele lá em Chicago. E a partir do momento que essa sociedade se forma, o começo dela, eles vão se especializar em desenvolver bastante cinema. E aí o contexto histórico é que Chicago nesse momento, né, depois daquela grande depressão lá, o incêndio de Chicago, o pessoal ir reconstruir a cidade, Chicago vai ter um boom ali por causa da produção automobilística. Os escritórios de automobilística vão mudar para lá, vários dos bancos, e aquilo ali vai virar um polo econômico dos Estados Unidos. E quando tem um boom econômico, a cultura acompanha e cresce junto, por isso que essa demanda de cinemas vai estar muito alta nesse momento. E vai ser nesse período também que os arranha-céus vão começar a aparecer e a ficar cada vez maiores, e o Sullivan tem participação nisso. Como eu tinha falado, ele trabalhou naquele escritório que é um dos primeiros a utilizar ali o metal, né, como estruturação de prédio, e na verdade vai ser esse metal que vai permitir que os prédios possam ficar cada vez mais altos. Porque o metal era um material barato e muito resistente para fazer estrutura e fazer rápido. O que acontece quando você faz prédio, você vai botando peso em cima de peso, e para você fazer um prédio você tem que criar colunas muito grossas só de alvenaria, e você acaba tendo um limite ali que a alvenaria aguenta sozinha. Daí você precisa começar a partir para materiais mais armados e para a estrutura de metal. E essa tecnologia permite também um avanço da velocidade de execução da obra, porque você consegue pensar a arquitetura como um projeto pré-fabricado. Então essas grandes estruturas são feitas num galpão industrial, e aí você chega no terreno com elas e começa a montar o prédio. Aqui a gente ainda está no embrião dessa ideia tecnológica, depois a gente vai ver que no funcionalismo isso vai ser uma das coisas que mais vai aparecer. Uma curiosidade é que é desse período ali que essas construções cada vez mais altas, baseadas nesses esqueletos de metais estão aparecendo, que a gente vê aquelas fotos em preto e branco dos trabalhadores sentadinhos num vergalhão suspenso, geralmente em Nova York. Essa tecnologia, então, ela vai trazer essa liberdade de fazer prédios cada vez mais altos, porque você monta o esqueleto e depois reveste ele. E isso vai fazer o Sullivan começar a pensar em como mostrar essa ideia. Porque você, quando tem uma quebra de tecnologia, você também tem uma quebra na mudança visual. E é assim que ele vai chegar na famosa frase: a forma segue a função. E ele cunha essa frase num artigo que chama The Tall Office Building Artistically Considered, que ele vai falar, desenvolver sobre essa linguagem dos prédios altos, né, a abordagem artística delas, e que ele vai falar essa frase: a forma segue a função.
Mas ele vai tirar essa ideia mesmo lá de um arquiteto romano, que é o Marcus Vitruvius Pollio. E ele vai cunhar lá uma frase dizendo que uma obra arquitetônica tem que ter 3 características, que é firmitas, utilitas, venustas. Que são 3 características que basicamente estão dizendo que precisa ser firme, sólido, precisa ser útil e precisa ser bonito. Ele vai traduzir isso para a forma, segue a função, num contexto de uma frase que indica coisas da natureza. Por exemplo, a forma do cavalo, uma forma de uma maçã, de uma flor de maçã, uma forma do como o sol se põe. Para eles, sempre eles estão indicando a função deles, e é por isso que o Sullivan vai partir desse como um princípio, uma regra essencial para tudo. E ao contrário lá do ornamento e crime, o Sullivan não tem uma abordagem aqui moralista. O que ele está dizendo é que a forma, ela precisa demonstrar a função. Às vezes a forma é orgânica para demonstrar a função, se a função for orgânica. Tanto que ele trabalha com o Frank Lloyd, que é um arquiteto ali que muitos consideram até pós-funcionalista. E ele trabalha lá porque ele acredita que as formas ali estão ressoando a função que elas estão trazendo. Então a ideia não é necessariamente geometrizar as coisas, mas se a função for geometrizada, sim, geometrizar as coisas. A ideia é evidenciar cada vez mais o material e a função do material do objeto. Mas o que acontece? Os funcionalistas vão juntar esse conceito e aquele conceito anti-ornamento e vão colar as duas coisas, e por isso vai surgir a ideia de fazer objetos cada vez mais sem ornamento, cada vez mais que mostrem a função do objeto e que tem uma linguagem completamente abstrata. E bem, todas essas ideias foram cunhadas por ele ali em 1896, quando ele e o Adler juntos eram um dos escritórios mais importantes ali dos Estados Unidos. Mas a partir daí, alguns problemas financeiros vão começar a aparecer ali, algumas pequenas crises que vão fazer com que eles tenham cada vez menos trabalho, e isso vai mostrar os problemas da sociedade quando os dois começam a brigar muito e o Adler decide romper e entrar em outro escritório. Com isso, o Sullivan vai passar por um momento muito problemático, principalmente financeiro. Ele vai ter que fazer alguns empréstimos de longo prazo e ele vai entrar num problema de alcoolismo e vai acabar vindo a falecer em 1924. E essas foram um pouco das ideias do Louis Sullivan. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo e quiserem acompanhar mais da história do design, se inscreve aqui no canal e aproveita a área de comentários para dizer o que vocês acharam do trabalho dele. Para quem não me conhece, eu sou designer de produto e lá no meu Instagram eu mostro o dia a dia dos objetos que eu estou criando para minha marca. Você pode me seguir lá, tem um arroba aqui na tela, um link na descrição e a gente se vê em breve por aqui.